programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Segunda-feira, mais uma semana juntinhos e esta semana trabalhando língua portuguesa. Isso, nós vamos estudar a sequência 2 do material Aprender Sempre. Tá? Então, nossa aula hoje vai ser de língua portuguesa. Vamos passar a semana inteirinho juntinhos, 2 aulas juntos, construindo, aprendendo juntos. Tá bom? Bom dia, professores. Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos. Obrigada pela parceria. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, turma animada do terceiro ano. Todo mundo aí a postos para essa aula de língua portuguesa, para a gente aprender muito juntos. Tenho certeza que vocês vão adorar essa semana. Além disso, nosso agradecimento sempre especial a professores e professoras que nos acompanham e a todos os responsáveis. Professora Viviane, boa aula. Obrigada. Para quem está chegando, né, nós vamos trabalhar essa semana a sequência 2 do material Aprender Sempre. Acredito que muitos de vocês já têm acesso a esse material, mas se não tem, não tem problema. A gente preparou a aula com muito carinho, vocês vão conseguir acompanhar e depois vocês fazem um registro quando tiverem acesso a esse material, tá bom? Essa sequência é a sequência de brincadeiras. Brincadeiras tradicionais. Nós vamos passar uma semana inteirinha conhecendo várias brincadeiras. E qual é o objetivo de tudo isso? Você ampliar aí seu conhecimento sobre as brincadeiras e depois você vai escolher uma para ensinar para um amigo ou para um familiar, tá bom? Vamos lá com a habilidade do dia? Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. Então, nós vamos, gente, ter acesso a trabalhar com texto instrucional. Nós vamos trabalhar com regras de brincadeiras. E aí a gente vai, hoje, para a nossa aula, nós vamos ler em colaboração com a professora, nós vamos localizar informação explícitas e vamos localizar informação implícita. Então, este é o desafio da aula de hoje. Lembrando que nós vamos trabalhar com as aulas 1 e 2. Professores, algumas adaptações foram feitas para o tempo da TV, para o desenvolvimento da aula aqui pelo Centro de Mídias. Mas fiquem tranquilos que não vai comprometer, né, a essência do trabalho. Tudo bem? Então vamos lá para a primeira coisa. Nós vamos falar sobre brincadeiras tradicionais, correto? Então nós vamos aí, trouxe uma definição para vocês do que são brincadeiras tradicionais. Eu acredito que a partir da leitura que a gente for fazer ali, vocês vão começar a entender por que nós vamos trabalhar também, né, a brincadeiras tradicionais. Então, vamos ler com a gente aqui, ó. Brincadeiras tradicionais. As brincadeiras tradicionais, as brincadeiras consideradas tradicionais, fazem parte da cultura popular. Muitas delas vêm sendo passadas há mais de 100 anos, de geração em geração, atravessando o tempo, sofrendo modificações de acordo com a região ou época. Ficou claro o que é brincadeira tradicional? Brincadeiras tradicionais são aquelas brincadeiras que passam de gerações para gerações. E é isso que durante essa semana a gente vai estar aí participando junto com vocês, tá bom? Para começar, do que você gosta de brincar? Professora Kelly, do que você gosta de brincar? Do que você gostava de brincar? Ah, é o que eu gostava, né? É, não, eu brinco ainda. A gente gosta de brincar ainda. Quando reúne vocês gostam as de pessoas, brincar, né? eu gosto muito de brincar de amarelinha. A amarelinha é legal, a gente brinca, ainda mais a gente que trabalha Sim. com os menores, com os alunos do primeiro ano, a gente precisa estar sempre envolvida com eles, brincando com eles. Sim. E você? Do que você gosta de brincar? Ai, ó, estão falando que gostam de brincar de lencinho na mão. Lencinho na mão? Então Sim. vamos colocar aqui. Lencinho. Lencinho. Na mão. Na mão.
outra brincadeira vocês gostam de brincar? Mãe da rua. Mãe da rua. Legal, mãe da rua. Ih, eu vou pegar o azul. Mãe da rua. Mãe da rua. Mãe da rua. Isso. Qual outra brincadeira vocês gostam de brincar? Colocar ali pra gente cobra cega. Cobra cega. Legal. Cobra cega. Cobra cega. Mais alguma? que vocês Passa-anel. gostam? Passa-anel. Tô voltando a ser criança. Turminha, essas são Passa-anel. as brincadeiras que vocês gostam mesmo de fazer no seu dia a dia? Estas são as suas brincadeiras favoritas? Nossa, estou feliz, professora. É. Juro que eu esperava outra coisa de vocês, mas vocês, olha, me deixaram muito feliz. Estas são as brincadeiras que vocês costumam brincar com seus amigos, com primos, quando vocês saem em família. Essas são as brincadeiras? Estão colocando lá queimada. Queimada. Também gosto muito de queimada. Queimada. Mais alguma, turminha? Queimada. Boneca. Brincar de Brincar boneca. de boneca. Legal. Eu tinha muitas bonecas de pano quando eu era criança. Boneca. Gosto também de boneca. Mais alguma brincadeira, professora Kelly? Tem pega-pega. Pega, turminha. Até adulto a gente brinca às vezes, né? Sim. Pega. Pega. Isso. Estão falando que gosta de brincar de casinha. Ai, que delícia. Você Casinha. já fez muita comidinha De barro. de barro e de mato também, né? A gente ficava... Casinha. Casinha. Mais alguma coisa? O mestre mandou. Mestre mandou. Nossa, tô ótima para escrever aqui, hein? Tá. Mandou. Isso. Turminha, essas são as brincadeiras que vocês gostam de brincar no dia a dia de vocês. Voltando lá para aquela leitura que eu fiz sobre brincadeiras tradicionais, que são aquelas brincadeiras passadas de gerações para gerações, pergunto, será que essas brincadeiras que hoje vocês gostam muito de brincar, os seus avós brincavam? Será, professora Kelly, que os nossos avós brincavam de lencinho na mão, mãe da rua, cobra cega, passa-anel, queimada, boneca, pega-pega, casinha e mestre mandou? Será que os nossos Acredito que avós sim. brincavam? Acredito que sim. Talvez não tanto como nós brincamos, mas eles também brincaram de algumas delas, professora Viviane. Isso. E vocês? O que vocês acham? Perguntem aí, quando vocês tiverem a oportunidade. Será que as brincadeiras dos seus avós são as mesmas brincadeiras que vocês brincam hoje? Ou elas sofreram algumas modificações, como a gente viu ali, ao longo dos anos elas foram sofrendo alterações, ou vocês brincam de maneiras diferentes que seus avós brincavam? O que vocês acham sobre isso, professora? Eles estão dizendo pra gente que foram os nossos avós que ensinaram muitas dessas brincadeiras. Muito bem. Por isso a gente chama de brincadeiras tradicionais. São brincadeiras que estão aí há muito tempo e podem ter certeza, vão permanecer por muito tempo, que vocês não vão deixar elas caírem no esquecimento. Então, é isso que a gente vai trabalhar esta semana. A gente vai olhar para essas brincadeiras tradicionais. E quanta coisa a gente vai aprender com essas brincadeiras. Hoje, para quem está chegando agora, são as aulas 1 e 2 do material Aprender Sempre. E hoje, qual é a proposta do nosso trabalho, turminha? Vocês vão ler regras junto com a professora, em colaboração com a professora, e depois a gente vai localizar informação explícita e informação implícita. Vamos lá? Ver a primeira brincadeira? Vocês conhecem essa brincadeira? Vamos lá. Vocês conhecem essa brincadeira? A Proto falou que brincadeira não sai de moda. As brincadeiras tradicionais. E a gente precisa cuidar disso, né?
cuidar para que realmente elas não saiam de moda. E aí, turminha, você conhece essa brincadeira? Professor, olhando assim, que brincadeira te faz lembrar? Te remete essa imagem a qual brincadeira? Ah, já estão lembrando ali junto comigo que essa imagem remete à brincadeira de rouba-bandeira. Ah, rouba-bandeira, é como vocês conhecem? Rouba-bandeira. O que tem nessa imagem que faz vocês pensarem que é rouba-bandeira? Hã? Olha lá para a imagem. Nossa, mas tem uma bandeira gigantesca nessa imagem. Isso! E legal, professora, que já apareceu ali vários nomes para essa brincadeira. Essa brincadeira que a gente está trazendo aqui para vocês é a brincadeira pique-bandeira. Você conhece? Vocês conhecem essa brincadeira pique-bandeira? Eu conheço e já brinquei muito na minha infância. É uma brincadeira tradicional. Aprendi com os adultos quando eu era criança e já tive a oportunidade de ensinar para os meus alunos. Olha como ela vai passando de geração para geração. Vocês já brincaram de pique-bandeira? Temos pessoas dizendo que não brincaram de pique-bandeira. Nunca brincaram de pique-bandeira? Uau, isso é legal também, porque é uma oportunidade de você aprender. E quem sabe essa vai ser a brincadeira que você vai escolher para ensinar para um amigo ou para um familiar. O objetivo, né, da sequência era que vocês ensinassem para a outra turma. Só que a gente não consegue, a gente não está na escola. A gente não vai conseguir trabalhar essa sequência lá na sala de aula e depois ensinar para os amigos da outra turma. Então, a sugestão é que vocês ensinem para um amigo muito especial ou para algum parente. Vamos lá, então. Não brincaram? Você vai gostar dessa brincadeira. Olhando assim, eu falei que é pique-bandeira. Na região que você mora, ela tem esse nome, pique-bandeira, ou ela tem outro nome? Ah, professora, já colocaram ali que ela recebe outros nomes. Quais são os outros nomes? Como você chama? Quando eu morava lá em Minas, bem pequenininha, eu tinha um outro nome. Eu não conhecia como pique-bandeira, eu conhecia com outro nome. Qual nome vocês conhecem? Ó, tem bandeirinha. Bandeirinha? Vou anotar aqui, tá bom? Professora, você vê se eu não vou pegar. Tá. Tá bom? Bandeirinha. Bandeirinha. Deixar você adiantar um pouquinho a sua escrita, eu falo os próximos que estão aparecendo. Bandeirinha é um nome que eles davam para ela também. Bandeirinha. O rouba-bandeira é bem citado pela maior parte dos nossos colegas que estão ali se comunicando com os nossos estudantes. Essa que eu conhecia. Rouba-bandeira. Rouba-bandeira. Isso. Tem o pega-bandeira. Pega-bandeira também. Mais alguma apareceu com a contribuição da turma? Não, foram essas que apareceram. Então, turminha, existem várias maneiras, né? Bandeirinha guerreou, tem várias... Bandeirinha estourou, tem várias. Estourou, não sei qual é a sua região. Aqui ela está como pique-bandeira. Quando eu era pequena, chamava rouba-bandeira. E como você brincava, professora? Também rouba-bandeira. Rouba-bandeira. Mas, como a gente viu aí, contribuições de vocês, tem lugares que chamam de bandeirinha, rouba-bandeira ou pega-bandeira. Lembrando que isso é importante por conta dessa contribuição da cultura popular. Cada região vai dando um nome para a mesma brincadeira. Mesma brincadeira com nomes diferentes, tá bom? Então, quando chegaram aqui, Viviane, quando eu cheguei aqui em São Paulo, Viviane, vamos brincar de pique-bandeira? Eu falei, mas eu não sei brincar disso. Quando eu fui brincar, que eu entendi, era rouba-bandeira. Então, essa é uma brincadeira tradicional que a gente precisa aí lutar, como diz a professora, né? Para que essa brincadeira não saia de moda, porque é muito bom essa brincadeira. Sim. Então, vamos lá? Turminha, vou apresentar para vocês que não conhecem o pique-bandeira, tá bom? E quem já conhece, presta atenção, se o jeitinho que está essa regra dessa brincadeira é do jeitinho que você conhece. Então, a professora vai ler as regras do pique-bandeira, lembrando que essa semana a gente vai estar conhecendo, né? A gente vai estar conhecendo brincadeiras tradicionais e nós vamos começar com o pique-bandeira. Tá bom? Preste atenção nas regras e na organização do texto. Hoje nós vamos ler com a professora e localizar a informação explícita e implícita. Vamos lá então. Pique-bandeira. É o nome da nossa brincadeira.
Número de participantes, no mínimo 4. Então, quando você for brincar de pique-bandeira, precisa chamar uma galerinha aí de, no mínimo, 4 colegas. Tá? Senão não dá certo essa brincadeira. Então, no mínimo, menos do que 4, a brincadeira não vai rolar. Material necessário. 2 bandeiras de cores diferentes ou outros objetos como garrafas PET. Esta bandeirinha, gente, preste atenção, você não precisa se privar dessa brincadeira se você não tiver as bandeirinhas. Quando eu brincava, a gente usava galho de árvores. E você, professora, quando você brincava, usava o quê? Normalmente uns pedaços de tecidos doados ali pelas mães dos colegas, né? Que eu tive a felicidade de morar numa rua que a gente tinha as mães costureiras e sempre tinha um pedaço de tecido. Então, olha lá, se você não tem uma bandeira, você pode improvisar esses objetos. O importante é que tenha um objeto para ser capturado, resgatado, como a gente vai falar aqui. Na minha época, a gente ia lá na árvore, arrancava um galho e colocava um galho em cada ponta. A professora Kelly usava tecidos, restos de panos. Vocês podem usar garrafa PET, um chinelo. Chinelo apareceu ali, uma bola. Uma bola. Os meninos que brincam sem camiseta, pode deixar as camisetas dos meninos. Então, assim, por falta de bandeirinha, você não vai brincar, tá bom? Não vai deixar de brincar. Você improvisa, então. O material é sempre 2 objetos, um para cada time, tá bom? E o chinelo tá ganhando em disparada. Isso, chinelo a gente usava muito. Rapidinho a gente tira do pé. Chinelo é bom para fazer golzinho, chinelo é bom para brincar de pique-bandeira, chinelo é bom para tudo, tá bom? Então, vamos lá? Estão falando que é até bom para apanhar. Olha lá, a equipe aqui que está falando. Vamos lá. Isso não faz mais parte da nossa época. Não faz. Local. Área livre, pode ser um pátio ou uma quadra da escola. Na nossa época, né, professora, a gente tinha a oportunidade de brincar na rua. Hoje, a gente que mora aqui em grandes cidades, isso não é muito comum, reunir os amigos para brincar na rua. Então, você precisa escolher um lugar adequado para brincar. Quando eu era criança, eu conseguia brincar tranquilamente nas ruas. Hoje, minhas filhas, nessa grande cidade, não conseguem brincar na rua. Aí se você tem um local, se você mora no interior, mora num local que você consiga brincar na rua, aproveite. Caso não, procure um lugar adequado. No caso, pátio, quadra, ou um lugar aí que você tem um espaço aberto. Sim. Tá bom? Então, esta é a primeira parte de um texto instrucional, regras de brincadeira. Vocês observaram o que aparece na primeira parte? Olha aqui. A primeira parte traz o número de participantes, o material necessário e o local adequado. Esta é a primeira parte de um texto que a gente chama regras de brincadeiras. Vamos ver a segunda parte? Olha lá a segunda parte. A segunda parte de um texto de regras de brincadeira traz para a gente como brincar. Então, vamos ver se o jeito que está posto aqui é o jeito que você conhece. Se é desta maneira que você brinca de pique-bandeira, de bandeirinha, rouba-bandeira, tá bom? Então, vamos lá, ó. O grupo é organizado em 2 equipes. O campo é dividido ao meio. Cada equipe escolhe um lado e coloca a sua bandeira na linha de fundo do campo. Estão conseguindo acompanhar até agora? Então, olha lá essa primeira parte. Vocês vão escolher um espaço aberto, dividir esse espaço ao meio, de um lado uma equipe, do outro lado a equipe. E na linha de fundo do seu campo, você vai colocar a sua bandeirinha e o outro time na linha de fundo vai colocar a sua bandeirinha. Tudo bem? Vamos continuar a leitura. O objetivo do jogo é atravessar o campo do adversário e recuperar a bandeirinha sem ser tocado. Você vai sair do seu campo
e você vai ter que ir lá no campo do adversário, pegar a bandeirinha dele, voltar para o seu campo sem ser tocado. Vamos construindo aí para ver se é do jeitinho que você conhece. Então, continuando. Quem for pego fica parado no lugar até que um colega de equipe se arrisque salvá-lo. Para isso, basta tocá-lo. Assim, ele fica livre para voltar ao campo de origem ou investir mais uma vez na recuperação da bandeira. O time precisa decidir a melhor estratégia. Observe, é um jogo colaborativo, tá? É um jogo em que vocês precisam, como equipe, se organizar, traçar uma estratégia para ver como vocês vão capturar, pegar essa bandeira. Então, é um jogo colaborativo. Se você tentar resolver sozinho, não vai dar certo. Vocês precisam criar estratégias entre a equipe para tentar conseguir trazer essa bandeira sem ser tocado. Porque se você for tocado, você fica parado e alguém tem que ir lá tocar você para você voltar para a brincadeira. O time precisa decidir a melhor estratégia, já que, se avançar no campo do adversário com muitos jogadores, ficará com poucos para defender o seu campo. Ganha a equipe que resgatar a bandeirinha e realizar a travessia de volta ao seu campo com sucesso. Esta é a brincadeira pique-bandeira. Pela leitura, deu para entender, professora, como se brinca? Sim, deu para entender sim como se brinca. E estamos relembrando aí essa brincadeira tão gostosa, né? E aí, você conhece essa brincadeira? Para você que conhece, você conhece ela de outra maneira? Tem alguma regra, alguma coisa aí que vocês fariam diferente? Deixa eu apagar aqui, professora. Será que eles fariam alguma coisa diferente? Vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Turminha, nós tivemos lá a primeira parte. Na primeira parte de regras de brincadeira, ela traz ali os participantes, o material, o local. No segundo momento, a segunda parte, a gente leu como se brinca, correto? E aí, agora eu vou querer que vocês... Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar essa localização de perguntas explícitas e implícitas? Então, prestem atenção lá, ó. Opa! Quais são os materiais necessários para brincar? Quais são os materiais necessários para brincar, professora Kelly? Quais os materiais necessários? Eu vou começar pelo chinelo, né? Não, estou brincando. A gente precisa das bandeirinhas. Então, olha lá, para vocês que estão aqui, ó. Vamos voltar. Olha os materiais necessários. 2 bandeiras de cores diferentes. Tá vendo? E onde eu acho a informação sobre os materiais, professora? Na primeira parte desse texto de regras de jogo. Na primeira parte. Então, olha lá, vou avançar. Quais são os materiais necessários para brincar? Vou colocar aqui 2 bandeiras. 2 bandeiras. De cores diferentes. E aí eles estão falando que qualquer coisa que a gente consiga identificar. Isso mesmo. 2 bandeiras ou... Qualquer objeto. Qualquer objeto. Lembrando, essa informação, ela está no texto. Eu só precisei voltar na primeira parte para localizar essa informação. Ou qualquer objeto. Qual é o número recomendado para os participantes? São 4, professora. No mínimo, 4. E onde eu acho essa informação, professora Kelly? Dos dos participantes. Na primeira parte do meu texto ou na segunda parte do meu texto? Na primeira parte do meu texto. Então, vou voltar lá. Olha lá, a gente está localizando a informação. Olha aqui. No mínimo 4 participantes.
Turminha, vamos parar nessa tela. Nós vamos dar uma pausa. A gente continua daqui 5 minutinhos. Continuamos essa aula, tá bom? Lembrando que a gente vai ficar juntinhos até daqui a pouco. Até. Para todos os públicos. Voltamos, terceiro ano, professora Kelly e eu, para darmos continuidade à nossa sequência. Lembrando para você que está chegando agora, terminamos a primeira parte da nossa aula, nós estamos trabalhando com o material Aprender Sempre, sequência 2, e hoje nós estamos trabalhando as aulas 1 e 2, brincadeiras tradicionais. Hoje a gente vai ler em colaboração com a professora, vamos localizar informação explícita e localizar informação implícita. Lembrando que durante toda essa semana a gente vai se apropriar de várias brincadeiras. Algumas a gente vai conhecer, outras a gente vai relembrar. Por quê? O objetivo é que você conheça, amplie seu conhecimento sobre brincadeiras tradicionais, para que você possa escolher uma para ensinar um amigo ou um familiar. Professora Kelly, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo minuto de aula e é muito importante que vocês participem aí com a gente, que vocês participem de toda essa sequência, porque aprender com brincadeiras é uma coisa muito, mas muito bacana mesmo. E além disso, a gente manda aí um abraço para Amparo, que está com a gente, para Serra Negra e para todo mundo que está nos acompanhando. É muito, mas muito importante contar com a colaboração de vocês nesse momento. Lembrando que a gente está trabalhando com o material do Aprender Sempre, o volume 3, a sequência 2, os volumes 1, a aula 1 e a aula 2. Então, preparados? A gente estava ali lendo e conversando sobre o Pique Bandeira e vocês já viram que a gente tem aí muitos nomes, porque a gente está falando dessa cultura popular que nos ajuda muito, muito, muito a aprender. Então, a professora Viviane fez algumas perguntas ali para vocês já responderam o número de participantes mínimos, a gente também teve lá o que a gente brinca, eu contei que a gente pegava retalhos ali, porque eu morava numa rua onde tinha muitas costureiras. Então, tá todo mundo preparado? Vamos para a nossa aula, professora Vivi? Obrigada, Bora professora lá. Kelly. E é isso aí, turminha. E vocês estão prestando atenção que a organização de um texto com regras de brincadeira, ele tem aí partes que ajudam, lembra? As perguntas que a gente fez, a gente voltou na primeira parte do texto, para localizar aquelas informações. Vamos continuar? Vamos? Qual era o número recomendado de participantes, professora Kelly? Nós paramos com? No mínimo, 4 participantes. No mínimo 4 participantes. 4 participantes. Isso. Vou pegar o Andrei. Não. Pronto. Perfeito, Vivi. Quem vence a brincadeira? Quem vence a brincadeira é quem pegar a bandeira, né? Quem pega a bandeira do outro, quem captura, quem pega a bandeira do outro. Correto? Correto. Correto? Então, vocês vão perceber, vou colocar aqui, né? Quem pega, né? A bandeira Quem do outro time, né? Da outra equipe. pega a Isso aí, o Kevin bandeira do adversário, tá né? falando quem fica com a bandeira que Quem pega vence a a brincadeira. bandeira. Isso mesmo. Do adversário. É o time que primeiro capturar ali a bandeira, né? Quem pega primeiro. Isso. Muito bem. Lembram que a gente estava falando de localizar a informação? Essas perguntas, se a gente volta no texto, todas estão lá, correto? Agora eu pergunto para você, como eu sei brincar disso? Em que parte do texto me orienta como brincar de pique e bandeira? Sabe, Pro? Na segunda parte, professora. Vocês concordam com a professora Kelly que é na segunda parte que eu vou ter? Por que a segunda parte, Pro? Vamos voltar aqui, ó. Porque olha tá lá, ó. Como brincar. Como brincar. Então, olha lá. Prestem atenção aí no texto.
Como inicia essa brincadeira? Olhando aí pelo como brincar, como inicia essa brincadeira? Vocês conseguem me dizer, professora Kelly, como a gente inicia essa brincadeira? Ah, precisa de um grupo e está organizado em 2 equipes. Ah, olha aqui a informação que a professora Kelly trouxe. O grupo é organizado em 2 equipes. Muito bem. O grupo é organizado em 2 equipes. Essa informação está na segunda parte do meu texto. Vocês observaram que as regras de brincadeira ele é organizado em 2 partes? Na primeira parte tem ali o participante, o material, o local adequado. E a segunda parte é como a gente brinca. Agora me fala aí, ó, olhando para o texto de novo. O texto vai aparecer aí para vocês. Já colocamos como se inicia. Sim. O grupo tem que estar organizado em 2 equipes. Qual é o objetivo desta brincadeira? Tem aí também. Tem aí, sim. Qual é o objetivo desta brincadeira? A gente precisa Vamos lá, professora. resgatar uma bandeira? O objetivo, olha aqui. O objetivo do jogo é atravessar o campo do adversário e recuperar a bandeira sem ser tocado. Esta informação está na segunda parte do jogo. Na parte do texto. Obrigada, do professora. como brincar, Do né? como brincar. Então, observa que as perguntas que a professora está fazendo, você consegue ir lá, voltar no texto e achar estas questões. Agora, olhando novamente para essa parte do meu texto, regras de brincadeira, quem vence o jogo? Quem vence o jogo... Quem é o vencedor? É quem resgata primeiro a bandeira, quem pega a primeira então bandeira. vamos ver aqui, professora, olha. E volta ao seu campo, né? Olha Não é só pegar. a informação. Ganha a equipe que resgatar a bandeira em realizar a travessia de volta ao seu campo com sucesso. Isto, porque, meus amores, é o que a gente chama de localizar informação. Quando as perguntas são possíveis ser respondidas, quando eu retorno lá no texto, localizo e marco essas informações. Tudo bem? Podemos continuar com a nossa aula de brincadeiras tradicionais, lembrando que hoje a gente vai ler junto com a professora, localizar informação explícita, que é o caso dessas que estão lá no texto. Está lá, prontinha, para você só localizar. E também localizar informação implícita. Aí você vai acionar todos os seus conhecimentos para ajudar a pró-responder. Podemos avançar, professora Kelly? Sim, todo com mundo certeza. acompanhando? Acompanhando. Isso, Aprender Sempre, volume 3, aulas 1 e 2, brincadeiras tradicionais. Vamos lá? Opa, já fomos, voltamos. Você que já brincou de pique-bandeira, tem alguma coisa diferente do que a gente leu aqui, do nosso como brincar, que vocês brincam e fazem diferente? Você já brincou de pique-bandeira? Há alguma diferença entre as regras descritas aqui e a que você conhece? Que regra? Estou falando que sim. Sim. Eu também tinha algumas regras diferentes dessas aí, professora Kelly. Qual será? Qual será a regra que é diferente, que não ou diferente, ou que não apareceu aqui? Quando você brinca de pique-bandeira, bandeirinha, rouba-bandeira, qual a regra que a gente tenta acrescentar de diferente, que faltou aqui neste caso? Tem alguma, professora? Estão colocando ali que alguns colocam a bandeira na cintura, né? Às vezes aparece uma coisa... Brincadeira na cintura. Coloca... Essa aí acho que é outro jogo. Outro jogo. Esse é outro jogo, né? Mas uma que a gente fazia é que o participante que estivesse atrás da linha não poderia ser pego. Pode ser? Comigo também era assim. Então, quando você... Na minha época, que eu brincava, era uma regra, bem lembrado, professora Kelly. Quando você atravessa a linha do fundo do seu adversário, você não pode ser pego. Você fica ali naquela zona sua de conforto, ninguém pode te pegar. Vocês já viram essa? Alguém
Já teve essa regra? Sim, colocaram que sim. Eu vou escrever essa regra e se aparecer outra, viu, professora? Tá. Vocês, alunos que estão interagindo com seus professores aí no chat da turma, manda para o seu professor uma regra que vocês usam ou que não apareceu aqui para a gente colocar. Vou colocar essa, que eu brincava, acho que você também, né, Sim. professora? Quando a gente vai lá pegar a bandeira, se você está atrás da linha do fundo, você fica ali na sua zona de conforto. Vamos escrever isso então, professora? Você pode digitar para mim, por favor? O participante... Essa é uma regra, né? É. O participante... Que estiver... O participante... Que estiver... Atrás... Da linha... Da bandeira... Não... Não pode... Ser pego. Esta é uma regra que algumas pessoas brincam e que não apareceu na nossa regra aqui. Né? De você ter essa imunidade de você não poder ser pego se você estiver atrás da linha da bandeira. Vocês conhecem outra? Apareceu mais alguma, professora? Teve a colaboração de uma colega professora nossa, que eu não consegui pegar o nome, mas disse que não, se você pegar a bandeira, não pode passar para o seu companheiro. Eu acho que você tem que atravessar o campo adversário com a bandeira sem poder trocar. Legal, isso mesmo. Na escola, alguns professores Sim. de educação física têm essa regra. Quem está com a bandeira não pode passar a bandeira para o outro. Tem que atravessar para o seu campo sem passar a bandeira para o outro. Então, vamos colocar essa, professora? Acho que dá também, né? Acho que a gente consegue. Não passar a bandeira para o outro. É, para o companheiro da equipe, né? Não. Legal, essa mesmo. Passar a bandeira para o colega? É. Para o colega de equipe, né? É. Mais alguma contribuição? Estão falando, aí falaram de atravessar o campo adversário com a bandeira, que já faz parte, Isso, né, já faz da parte. própria brincadeira. E foram essas que apareceram. Então, crianças, ó, além das regras de como brincar que foram apresentadas aqui, você pode fazer essas adaptações. Mas tudo isso tem que ser combinado antes de começar o jogo. Não se cria regras durante o desenvolvimento da brincadeira. Todas as regras têm que ser discutidas antes, para depois ninguém ficar reclamando. Então, você pode acrescentar nessa que a gente apresentou. Quem atravessar a linha atrás da bandeira não pode ser pego. E essa regra também de não poder passar a bandeira para o colega da equipe. Mas é uma sugestão. E lembrando, as brincadeiras possibilitam isso. Você combina com a equipe, com o grupo de amigos, com a melhor maneira. Mas lembrando, antes de iniciar, porque se você construir regras durante o percurso da brincadeira, não vai dar legal. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, essa questão das linhas, se vai poder correr fora da linha, se não pode correr, tudo tem que estar combinado antes de começar a brincadeira. Aí depois é só brincar e se divertir. Muito. Então, para você que não conhecia, nós apresentamos aqui o Pique Bandeira, que também é conhecido como bandeirinha, rouba bandeira. Qual é outro, professora? Bandeirinha estourou, pega a bandeira. Pega a bandeira. Então, para você que não conhece, é uma boa oportunidade de brincar. E para você que já conhece, você aprendeu aí outras regras e viu quanto é importante respeitar o local que você está, porque varia de um lugar para o outro. Podemos continuar, professora? Podemos continuar. Esse negócio de brincadeira é com a gente mesmo. Vamos continuar brincando, então? Sim. Vou lembrar vocês. Nós fizemos ali um resgate das brincadeiras que vocês brincam. Comparamos se as brincadeiras que a gente colocou aqui são as mesmas dos nossos avós, e a gente viu que elas vão sofrendo variações, mas permanecem porque eles cuidam e a gente zela por isso. Localizamos informação, lembrando, todas as perguntas que a professora fez, a gente ia lá, voltava no texto
e localizava essa informação. Vou apresentar para vocês agora outra brincadeira. Será que vocês conhecem essa? Acho que conhece, porque a olha gente... aí. Ó... Vocês conhecem esta brincadeira? Ah, sim. Essa brincadeira é muito legal. Vocês conhecem essa brincadeira, turminha? Sim, professora Sim, Vivi. já estão falando sim? Sim, sim. Conhece sim. essa brincadeira? Sim, Já brincaram? já brincamos. Então, todos nós. conhece a brincadeira, já brincamos. Que material? Vamos ver primeiro. Que brincadeira é essa, professora Kelly? Essa brincadeira eu conheço como cabra cega. Ah, cabra cega. Vocês concordam com a professora Kelly? É cabra cega? É assim que você chama aí onde você mora? Eu conhecia com outro nome, professora. Ah, e a gente, acho que naquele levantamento que você fez no início da primeira aula, ela apareceu com outro nome. Ah, vamos colocar aqui? Então, Vamos. aqui a gente está olhando para ela como cabra cega, mas ela tem outros nomes. Qual é, professora? Então, a cabra cega tem a cobra cega. Ah, essa que eu conhecia. Cobra cega? Cobra cega. E aí, turminha, você que está acompanhando a aula aí, conhece outro nome? Cabra cega, cobra cega, mais algum? Ah, e aí? Acho que tem outro. Tem outros? Tem. Como, você conhecia algum, professora? Já ouvi falar em pata cega. Pata cega. Legal. Vamos colocar? Se você Vamos. disse que já ouviu em algum lugar, né? O Brasil é grande, São Paulo é grande, e aí as pessoas brincam da mesma brincadeira, porém com nomes diferentes. Ainda mais com a brincadeira tradicional. Muitos dos nossos avós, dos nossos pais brincavam. E os nomes vão mudando com o passar do tempo. Vamos colocar então? Você falou pata? Pata cega. Também depende da região, dos animais que têm contato, certo, professora Vivi? Certo, pata cega. Alguém contribuiu aí, turminha? Cobra cega e cabra cega é o que mais conhecem, né? Cobra cega, cabra cega. Vamos lá? Só vamos deixar esses dois então, que é o que eles conhecem? Sim. Muito bem. Você já brincou? Que material a gente precisa para brincar de cobra cega, cabra cega, pata cega? Onde a gente acha isso, professora? Qual o material? Onde a gente acha o material? Em que parte do texto sobre regras de brincadeiras que a gente acha essa informação? Ah, então vou mexer com as nossas memórias afetivas. Vamos Já lá. disse que eu tinha várias vizinhas ali, né? Mães dos meus colegas que mexiam lá com costura, tudo. A gente precisa de um pedaço de tecido para vendar os olhos. Isso. Você precisa de um pedaço de tecido. Se você não tem esse pedaço de tecido, o que a gente pode usar? Quais são os improvisos que a gente pode fazer? Ai, professora, o que será que a gente pode fazer para... Uma camiseta? Uma camiseta. Colocar uma camiseta no olho? Sim. O importante é que os olhos estejam Vendados. vendados. Um lenço, de repente. Um lenço. Né? Que mais? Então- Tem que ter alguém para, se tiver mais chique, né? Aqueles coisas para tapar os olhos para dormir. Quem usa Ai, que aquele chique. protetor de olhos para dormir também é legal. Pode emprestar para É a dormir. máscara para dormir. Máscara Obrigada. para dormir. Vamos lá, então? Ah, um cachecol, de repente, se Cachecol, tiver frio. Lenço, né? Que você já tem. falou. Vai. Então, ó, crianças, segunda brincadeira que a gente vai olhar agora. Vocês vão ler com o apoio da professora e depois a gente vai fazer algumas questões para você localizar essas informações. Lembrando que, à medida que a gente está desenvolvendo a aula, você está tendo contato com brincadeiras tradicionais, são aquelas brincadeiras que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, passada de geração para geração. Se você já conhece, legal, vai contribuir. Se você não conhece, vai ter a oportunidade. E depois você vai escolher uma para apresentar para um amigo, tá bom? Sim. Vamos lá? Você está rindo por quê, professora Porque eles Kelly? disseram que a gente pode usar uma meia, mas eles estão sempre marcando uma meia limpa. Meia limpa, muito bom. Turminha, um texto instrucional de regras de brincadeira, como vocês viram na primeira parte da aula, ele vem dividido. Ele vem dividido em quantas partes, professora? 2 partes. 2 partes. O que tem na primeira parte de um texto instrucional, regras de brincadeira? Normalmente vem lá a quantidade de participantes, o material, o local que a gente precisa ali para poder brincar. Muito bem, esta é a primeira parte. Observe aqui, ó, cabra cega, também conhecido como cobra cega, pata cega.
Número de participantes. A partir de 5. Passou de 5, galera, vamos brincar. Ai, que delícia. Tá bom? Passou de 5, vamos brincar. Material necessário, uma venda para os olhos. Pode ser pano, né? Um tecido qualquer, uma camiseta, aquela máscara para dormir. Aí você, meia limpa, como vocês estão sugerindo, meias limpas. Tudo bem? Sim. E local, espaços vazios, mas não muito amplos. Esta é a primeira parte da brincadeira que a gente vai ver agora, cabra cega. Cabra Vamos lá? cega. Isso. Segunda parte. O que tem na segunda parte de um texto instrucional, regras de brincadeiras, professora? Tem o como brincar. Vamos ler com eles? Vamos. Vamos lá. Depois de determinado o espaço para a brincadeira, uma criança será sorteada para ser o pegador, ou seja, a cabra cega, e terá os olhos vendados por um lenço ou material similar. Depois de girar o corpo em torno de si mesmo, algumas vezes, o pegador tentará agarrar os demais, utilizando os sentidos do tato e da audição. Aos demais participantes, cabe fugir e tentar confundir o pegador, mas é proibido tocá-lo. Quando alguém é pego, tem os olhos vendados e assume o papel de pegador. Conheciam essa brincadeira, cabra cega? Conseguiram aí, à medida que a professora foi lendo, imaginar ou retomar aquilo que vocês já conhecem, já vivenciaram? Então, tem um pegador, os olhos ficam vendados. E qual é o objetivo dessa brincadeira? Que o pegador, o cabra cega, pegue os outros que estão ali, usando o tato e a sua audição. Viram como está organizado esse texto de regras de brincadeira? Primeira parte, participantes, material, local adequado. Segunda parte, como se brinca. Ali que orienta o jeitinho que a gente vai participar. Prestar atenção? Que agora eu vou fazer algumas perguntas. E essas perguntas, elas não estão ali na cara do texto. Vocês vão ter que acionar aí seus conhecimentos, o que você sabe sobre a brincadeira, para ajudar a gente a responder. Podemos, professora Kelly? Podemos. Então, olha lá, hein? Por que a brincadeira é indicada para espaços vazios, não muito amplos? Ai, professora Vivi. Olha, vamos voltar lá no texto? Ah, Será que no texto fala alguma coisa sobre isso? Ó, depois de determinar o espaço para a brincadeira, uma criança será sorteada para ser o pegador. Terá os olhos vendados por um lenço ou material similar. Depois de girar o corpo em torno de si mesmo algumas vezes, o pegador tentará agarrar os demais, utilizando os sentidos do tato e da audição. Os demais participantes cabe fugir e tentar confundir o pegador, mas é proibido tocá-lo. Quando alguém é pego, tem os olhos vendados e assume o papel de pegador. Por que, crianças? estão colocando ali pra gente as contribuições para evitar lugares perigosos, porque tem alguém que está vendado. Então, se tem uma criança com os olhos vendados, a gente precisa de um espaço vazio para evitar acidentes. Vamos colocar. Evitar acidentes. Isso, para... Evitar acidentes. Nossa, Ótimo. Evitar. Não está no texto, mas a gente consegue construir essa informação. Exatamente. Evitar acidentes. Então, aí está falando sobre a segurança, para que possa se locomover de uma maneira segura. Segura para quem está com os olhos vendados e quem está também brincando. Né? Então, é importante para evitar acidentes. O que significa girar o corpo em torno de si mesmo? Está lá no texto, falando que ele gira o corpo em torno de si mesmo. O que isso quer dizer? Girar o corpo em torno de si mesmo. E é dar a volta
Nele mesmo. Ah, girar em volta dele mesmo? Isso. Ah, girar em volta. Dele mesmo. Nossa, é a nossa aula Nossa, dele mesmo. mesmo. Turminha, por mim eu passaria a tarde inteira aqui junto com vocês, mas a nossa aula está chegando ao fim. Mas a gente vai ter uma semana juntinho para a gente aprender muito sobre as brincadeiras tradicionais. Avalie a nossa aula, é muito importante, né, professora Sim. Kelly, para a contribuição do nosso trabalho. A né? gente fica sempre esperando de vocês aí um retorno, é sempre bom, que aí vai ajudando a gente a melhorar aqui. Isso, eu agradeço, uma linda semana para vocês, tá bom? Tchau, até amanhã. Tchau, gente. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bem-vindos a essa aula de matemática. Eu sou o professor Joelson e estarei com vocês no decorrer dessa aula de matemática. Bem-vindos também professores, pais, responsáveis que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Então, para fazer essa aula conosco, nós temos a presença da minha querida amiga, professora Genoveva. Bem-vinda a essa aula, professora Genoveva. Muito obrigada, professor Joelson. Obrigada pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, teremos aí uma aula muito agradável. Espero que todos participem, interajam aí no chat de forma sempre responsável. Estaremos aqui sempre atentos para observar a resposta de vocês, a participação de cada um, tá bom? Então, que tenhamos todos uma ótima aula. Isso mesmo. Tenhamos então uma boa aula. Eu peço a colaboração dos professores, daqueles que têm contato com alguns chats menores para que repassem para nós as respostas dos alunos e os comentários. E os comentários de vocês, professores, também são sempre bem-vindos a essa aula. Então nós faremos juntos a presente aula que foi desenvolvida sobre a seguinte habilidade do currículo paulista. Vou colocar na tela. A habilidade do currículo paulista é a seguinte: EF 03MA10. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número. Descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Então, a gente vai trabalhar com as sequências ordenadas. E a gente pode até observar aqui que o título da nossa aula é Sequências Ordenadas, parte A. Isso quer dizer que a parte B vem por aí, não é? Ah, vem por aí. Acontecerá em breve, a propósito amanhã, Progenô. Excelente. Então, vamos lá. Olha, muita gente aí já dando um bom dia a todos nós. Um ótimo dia para vocês também. O pessoal de Franca, Piracicaba, de São José do Rio Preto. Olha, é um prazer enorme tê-los conosco, viu? É um prazer. Que bom que estão conosco. Eu destaquei aqui na nossa habilidade, além de sequências ordenadas, adições. Vamos pensar também em adições juntamente com as sequências ordenadas. Vamos iniciar aí, então, com a seguinte tela. Observem na tela. Os animais podem apresentar algumas formas de locomoção. Então, para se alimentar, para procurar alimentos em outro território, para se defender de predadores. Isso, até mesmo para se esconder ali, não é? Em determinados momentos. Os animais se locomovem. Se locomovem. E o meio onde esses animais habitam também interfere nessa maneira de locomoção. A gente tem aí um canguru que se locomove de que maneira? Ele dá saltos, não é? Ele vai pulando ali, se locomovendo desta forma, até um pouco mais depressa do que outros animais. Saltos, né? Que pode ter aí alguns metros de distância. Isso. Temos ali um peixe palhaço. Como é que o peixe se locomove? Pelo nado, não é, Progenô? Exato, esse aí não é caminhando, nem saltando. Não é caminhando, nem saltando. Temos aí uma garça que se locomove de que maneira, estudantes? Pensem nisso. De uma maneira só, de mais de uma maneira, voando.
O Kelvin Isso. disse, aluno da professora Rosana, disse que voando. Voando também, mas além de voar tem outra maneira, não tem, Progenor? Tem, ele pode caminhar também. Pode caminhar com essas pernas Isso. longas, Exatamente. um passo que rende aí, não é? Que é bem longo. Verdade. E temos um outro animal que é um jabuti. Como é que o jabuti se locomove? Caminhando também. Isso mesmo. Caminhando. Olha, o Kelvin já colocou ali mais uma vez, andando, não é? Caminhando. Isso. Muito bom. Eu quero destacar aqui nas nossas imagens 2 animais que vão aparecer no decorrer da nossa aula, que vai ser o canguru e vai ser o jabuti. Então hoje estão destacados aí. Nós não vamos falar ali muito sobre a locomoção dos peixes e nem das garças, não é? Não. A gente vai falar sobre a maneira de locomoção e vai pensar nisso aí no decorrer da nossa aula, na maneira que o jabuti se locomove e também na maneira que o canguru se locomove. Vamos já pensar, professora Ginu, então, numa sequência de números aí, pensando na maneira de locomoção desses animais? Temos então... Vamos lá. Qual é a forma de locomoção de um jabuti? Conversamos sobre isso agora. Sim. Vocês apontaram aí no chat, com a ajuda dos professores, que eles se locomovem através dos passos, né, que eles caminham, que eles andam. Vamos lá então, pensando, temos aí o número 1. Atenção, eu vou mudar a tela. Professor, o aluno Kelvin, ele também falou que o jabuti ele se locomove andando e de forma bem devagar. Bem devagar, mesmo, bem Kelvin. observado, Kelvin. O Rafael Dias aí também participando, muito bom. Que bom que estão conosco. Então, o jabuti deu um primeiro passo e agora chegou ao segundo passo. Do segundo passo para o terceiro. Olha só, nós podemos ver aí já uma certa regularidade, talvez? Já podemos observar. A gente acompanhou então o número 1, o número 2, estamos então agora no número 3. Isso. A gente consegue então prever qual será o nosso próximo número a partir dos números que nós já observamos? Se a gente levar em conta os números 1, 2, 3, a gente sabe então que o próximo número, Progenor, É o número 4. é o número 4. Exato. E se é o número 4, eu posso então considerar que é o número 3 mais 1. Sim, porque seria o próximo número da sequência, não é o número que vem após o 3. Então é o 3 mais 1, 4. Nessa sequência de passos, eu estou adicionando 1 ao número. Vamos continuar então? Vamos lá. Cheguei no 4. Vou pensar agora no próximo passo desse jabuti. Vamos lá? Vamos, e o professor Joelson já falou uma coisa bem importante. Ele está adicionando 1 ao número já existente ali. Então, se agora nós estamos no número 4, nós vamos fazer mais 1. E chegaremos, então, no número 5, não é? Olha a Giovana participando, é isso mesmo, número 5. Número 5. Muito bem. Vamos para a próxima tela. Chegamos no número 5. E então, já sabemos que estamos em uma sequência que é de 1 em 1. Então, eu vou colocar o número 5. E vamos adicionar aí Mais 1. Em qual número nós chegaremos, então? Chegaremos ao número... Olha, o Arthur ali participando, isso mesmo, é a sequência de adição de 1. 6. Então chegaremos aí no 6, não é mesmo? Chegamos ao 6. Muito bom. De 1 em 1, isso mesmo. Vamos observar mais passos do jabuti. Vamos lá, temos o número 6. Então vamos partir do número 6. Adicionando 1, não é, Progenor? Isso, e aí chegaremos no número 7. Muito 7. bem. Vamos lá. Mais uma tela. Estamos no número 7. Vamos mais uma vez adicionar o número 1, porque a nossa sequência... É de 1 em 1, não é? É de 1 em 1. Então 7 mais 1 é igual a 8, isso mesmo. Vamos então para a próxima.
Vamos Chegando lá. no 8, chegamos a 8. Consideramos então que o 8 mais 1 é igual a 9. a 9. Muito bom. Vamos então para o próximo? Vamos ver o 9, Vamos provavelmente na próxima tela. Júlia, se nós adicionarmos 1 ao 9, quanto nós teremos agora? Olha lá, a Júlia participando. 9 mais 1. Isso, nós teremos o 10, como disse ali a Procristina. Muito bem. Isso. O Kelvin também respondendo. Chegamos ao 10 na nossa sequência em que os números foram sendo adicionados de 1 a 1, não é? Exatamente. Foi uma sequência crescente, podemos afirmar isso, não é, Progenor? Sim, Porque a cada número se adicionava 1 e a gente tinha o número seguinte, o número que dava Isso. sequência, o número que era a sequência, uhum. não é? O número posterior aí, o próximo. Pensando então nessa sequência que já nos ajudou, se a gente fosse continuar essa sequência a partir do 10, então a gente ia pensar No número 10, no número 10 mais o número. adicionando aí mais 1, não é? Então obteríamos o número 11. Uma 11. dezena e mais uma unidade. mas a gente vai deixar o jabuti caminhando bem devagar, passo a passo, de um em um, e a gente vai pensar agora, olha lá, qual é a forma de locomoção de um canguru? Será que é diferente aí da forma de locomoção do jabuti? É mais veloz? Menos veloz? Olha, se não me engano, foi a Proana que falou ali que ela tem o jabuti e ele nem sempre é tão devagar, hein? Às vezes ele caminha um pouco mais depressa. Acontece, é verdade. E o canguru, pensando aí sobre ele? Pensando nos saltos do canguru, que a gente falou no início da aula, o canguru salta para se locomover, e esse salto pode levá-lo a se locomover até alguns metros de uma só vez. Olha que interessante, ele já chega no local que ele deseja muito mais rapidamente, não é? Bem mais depressa que O jabuti. o jabuti. Isso mesmo. Vamos pensar então em uma outra sequência. Aqui a gente tem uma reta numérica e a gente tem uma situação anterior à reta. Professora Genovo, você lê para nós? Sim. Rita estava fascinada pelos cangurus e, segundo uma pesquisa que fez sobre o animal, descobriu que ele pode dar longos saltos e, assim, se deslocar por metros de uma vez. Então vamos observar a reta numérica. Observem, tem alguns números faltantes nessa reta, vocês percebem? Sim, A gente tem aqui as marcas e faltam números, não é? exato. E o Kelvin ali, ele já está falando que essa sequência numérica ela tem uma determinada ordem. Ele já falou até a ordem que ela tem ali. Essa Que bacana. regularidade. Muito bom. Então vamos ver um canguru saltar nessa reta. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, o primeiro salto, atenção. Olha só, o canguru saltou do 0 e foi até que número? Foi até o número? Número 2. Até o número 2. Então, ao número 0 se adicionou 2, não é, Progenor? Exatamente. Então, 0 mais 2, nós sabemos que é igual a Igual a 2. Isso mesmo. Então, vamos continuar acompanhando o salto desse canguru. Observe. Vamos lá. Ele está no ponto 2, vamos ver para onde ele vai. O próximo salto, opa, Saltou. olha só. Para qual número ele foi, então? Ele saltou a mesma distância, não foi, Progenor? A mesma distância. Aqui a gente tem um espaço. Opa, mas com a caneta eu vou fazer essa marcação. A gente tem um espaço e um outro espaço. Assim como no salto anterior, não Assim é? como no anterior, de 0, um espaço, outro espaço. Bom, nós sabemos que esse número aí é o número que está entre o 3 e o 5. Que número é esse, então? Número 4, Então, muito estou bem. colocando aqui o 4. Então, quer dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Se eu quiser Exatamente. saber o número para qual o canguru vai saltar, eu posso pensar que ele vai partir do 4
eu posso pensar num número a ser adicionado aqui. Que número vocês imaginam que eu devo colocar aqui? Olha só, é justamente o que o aluno Kelvin havia colocado, não é? De 2 em 2. Então, seria o 4 mais 2. Vamos ver o salto desse canguru para a gente confirmar isso, então? Vamos lá. Atenção! De olho no salto. Exatamente, ele saltou do mesmo tamanho do salto anterior. Então, ele saiu do 4. E foi para o número que vem logo após o 5. É um salto que tem tamanho 1, 2. Então, Isso. ao 4, eu vou adicionar 2. E vou obter aqui O número 6. o número 6. Então, eu posso preencher aqui com o número 6. Exatamente. Agora ficou muito fácil, hein, professor? Percebemos que ele está passando aí de 2 em 2 De 2 em 2. e ele já está no número 6. Então, qual seria agora o próximo número, não é? Que o salto dele levaria? Partindo do número 6, já vamos deixar registrado Sim. aqui? 6 6 mais... Nós acreditamos que ele está saltando de 2 em 2, mas a gente vai confirmar agora. Vamos lá. Olha só. Uau, mais um super pulo. Realmente, era o mesmo espaço do último pulo. Então, 6 mais 2 É igual a 8. igual a 8. Então, eu vou colocar o preenchendo 8 aí aqui, na a nossa sequência, reta. na reta numérica. Isso. Então, partindo do 8, mais um salto aí de quantos metros? Atenção, de mais 2 metros também. Eu vou Mais obter o 2 metros. número seguinte, que é qual? Já temos aí uma dezena, não é? Depois do 9 e antes do 11. É o número 10. Já temos o 10. E partindo do 10 para o Genoa, Mais 2. mais 2, já podemos até, pela regularidade, prever que o próximo número será Número 12, olha lá. 12. O número que vem depois do 11 e antes do 13. 12. E a partir do 12, temos um último salto. 12 mais 2. Chegaremos então no número 14, olha só. Isso, chegaremos no 14. Vamos fazer o registro. Isso. E pensando então na sequência numérica e nessa reta numérica aí com os saltos do canguru, nessa sequência ordenada, que saltou então de 2 em 2, não é, Progenor? Sim. A gente vai pensar um pouco nessa sequência e vai fazer uma sistematização disso. Observem na tela seguinte. A gente tem aqui a sequência 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aí foram todos os pulos que esse canguru deu, não é? Sim. Todos os números aos quais ele chegou. O que a gente pode afirmar sobre a formação dessa sequência abaixo? Que o canguru pulou de 2 em 2. Então, já posso colocar eles isso, não já é? haviam citado, exato. De 2 em 2, Então, uma sequência que de vai 2 em passando aí 2. de 2 em 2. Uma coisa interessante também, professor Joelson, ela inicia lá no número 0 e termina no número 14. Parece que ela está andando... Ah, ela é crescente também. Ela Isso. aumentou, os números foram aumentando, então a sequência é crescente. Muito Posso bom. colocar assim? Pode colocar. Ela começa no menor e vai para o número maior. A sequência é crescente. Exato. Mais alguma coisa que eu posso considerar? Ao somar 2, nós obtemos o número seguinte, se é de 2 em 2. Podemos registrar assim? Podemos sim. Ao somar 2, obtemos o número seguinte. Então, a cada pulo do canguru, o número que ele chegou, basta eu somar mais 2 e eu já sei qual é o próximo número. Obtemos o número seguinte. Muito bom. Ainda pensando no canguru, nós temos uma outra sequência, não é, Progenor? Exatamente. Vamos lá, então, agora que a gente já está craque nos pulos. Vamos lá, pulando com o canguru. De 2 em 2, a sequência é crescente. Ao somar 2, obtemos o número seguinte. Exatamente.
Vamos pensar agora em uma outra sequência também sobre o salto do canguru. Atenção! Quem sabe agora fosse o canguru pai, que já é um pouco maior, tem as pernas um pouco mais longas. E como será que vai ser esse pulo dele, hein, professor? Vamos observar se ele salta ainda mais metros de uma vez só. Vamos lá, Progenô. Vamos acompanhar aí o primeiro salto? Vamos Observem, lá. estudantes. Olha só de onde que ele está saltando. Ele não saltou do zero dessa vez, não foi, Progenô? Não, ele já começou lá na frente, lá no número 4. Então, e já foi vou- um saltão. Eu já vou registrar o 4 aqui. Exato. Então, ao 4 eu vou somar quanto, Progenô? Vamos contar os espaços? Vamos ver? Vamos, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então vamos somar aí, adicionar ao 4 o número 3. 4 mais 3 igual Qual seria? Isso, número 7, muito bem. número 7. Então eu vou colocar o 7 aqui. Então do 4 ele foi direto para o 7. Olha, esse salto foi maior que o anterior, não é? Foi sim. Esse canguru é maior mesmo. Vamos vê-lo saltar mais uma vez, então? Vamos Observem. lá. A partir do 7, eu já vou deixar o 7 aqui. Eu sei que somado a esse 7, Vai teremos- dar um outro número, não é? Vamos ver. teremos outro número. Vamos lá. Observem o tamanho do salto. Olha, professor, parece que é exatamente igual. Vamos averiguar, conferir isso? É a mesma distância. Temos 1, 2, 3 espaços. Então Então, já 7 mais vamos- 3 também, não é, Progenô? Isso. E aí nós já temos uma dezena completa, não é? Chegamos no número 10. Muito bom. Muito Então, bom. já conseguimos perceber aí a regularidade desses saltos, não é? Pois é, já podemos pensar aí de quantos em quantos metros esse canguru salta. E tem Exatamente. isso, eu tenho certeza que temos estudantes que já perceberam isso, Progenô. O aluno Kelvin está aí super participativo hoje, hein? Parabéns. E ele já colocou aí a regularidade dessa sequência. Ele disse que o canguru está pulando de 3 em 3, não é mesmo? Então ele pulou para o 10 e a partir do 10, eu sei que somado ao 10 eu vou ter um número, provavelmente o 3, mas a gente vai confirmar. Vamos lá. Olha só. Ah, é o mesmo espaço. Então eu Exato. já vou colocar o 3 aqui. E se eu adicionar 3 ao número 10, eu terei um total de 13. 13. Muito bem, Proelaine, isso mesmo. Partindo do 13, somando então mais 3, que a gente vai confirmar se são 3 mesmo. Vamos confirmar? Exato. Então eu preciso registrar aqui também. 13. 13. E vamos ver agora, Último agora salto. o pulo do canguru, o salto O dele. pulo, o salto. Então do 13, foi do mesmo tamanho. Exatamente, então vamos adicionar aí mais 3. 13 mais 3 igual A 16. a 16. Chegamos ao Isso. 16. E pensando nessa sequência ordenada, 4, 7, 10, 13 e 16. O que a gente pode perceber e afirmar sobre isso? Eu vou colocar a próxima tela e a gente vai continuar pensando nessa sequência. Ok. Então, eu tenho o 7, o 10, O 13. o 13 e o 16. Então, vamos pensar sobre essa sequência. Os saltos são de 3 em 3. Já posso Isso registrar mesmo. isso, não é, Pode Progenô? registrar. A professora Rosane relembrando isso mesmo. De 3 De em 3 3. em 3. O que mais? Como na sequência anterior, É começa crescente. do menor para o maior. Então, a sequência é crescente. Olha só, nós partimos do número 4 e chegamos até o número 16. Então, a sequência também é crescente. Sim, Então, para obter o próximo número, a gente somou aí o número 3, não é? Somou sempre 3, adicionou, acrescentou aí 3 ao número já existente. Então, ao somar 3, Nós já podemos antever aí. ao somar 3, obtemos O próximo número. o próximo número ou o número seguinte. Isso, então se eu tinha 4, adicionei 3, cheguei no 7. Eu tinha 7, adicionei 3, cheguei no 10. Depois do 10, adicionei mais 3, cheguei lá na casinha 13, olha só.
O pulo do canguru, mais um, 3 metros, 16. 16. Se a partir do 16 esse canguru fosse dar aí mais um salto, ele chegaria em qual número, Progenor? Ah, e ele chegaria quase a 2 dezenas completas, não é? Ele chegaria ali no número 19, olha só. Porque 16 mais 3 é igual a 19. É igual a 19. Essa foi a nossa aula de sequências ordenadas. Era assim o título da aula, não é, Progenor? Exatamente. Sequências ordenadas, parte A. E a gente pensou sobre adição nessa sequência. Amanhã, nossa aula será a parte B, também com o título Sequências Ordenadas. Exato. E essa aula está chegando ao final. Olha, mas foi um prazer ter todos vocês aqui conosco, e sabe? Ficamos muito felizes aí porque os alunos participaram, os professores também conosco, e nós já queremos deixar aí o nosso formulário, não é, professor? Isso, o formulário que já está na tela para a sua avaliação. Então, diga o que você achou dessa aula. Amanhã estaremos juntos na continuidade dessa aula, não é, Progenor? Exatamente. Então, nos vemos amanhã. Olha, um super beijo e até a próxima. Um abraço, estudantes do terceiro ano. Obrigado, professores, pais. Até amanhã. Tchau, tchau.